Esse é mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, tecemos comentários a respeito da obra do grande pensador, do grande filósofo, do grande homem religioso, ainda que de nenhuma religião, chamado Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje é um tema que volta e meia ele tratava, que é o despertar da inteligência. Krishnamurti, quando falava de inteligência, ele não relacionava inteligência como algo que pertence ao domínio do pensamento. Ele dizia que o pensamento é sempre limitado, o pensamento sempre atua no campo da dualidade, e o pensamento está sempre fragmentado. Mas ele falava que existe um estado, uma percepção, um algo mais que se situa além do pensamento e que pode se manifestar através dele. Ou seja, o pensamento poderia ser um instrumento dessa inteligência. Então, hoje nós vamos investigar um pouquinho sobre a natureza da inteligência e como que ela se relaciona com a nossa vida diária, considerando que a inteligência, nessa visão do Krishnamurti, não é uma medição de QI. Geralmente a gente fala que uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem um QI elevado. E não é essa a proposta, né? O QI elevado é uma capacidade de raciocínio, capacidade de memória, capacidade de cálculo, mas nós não estamos falando em nada que pertence ao domínio do tempo, ao domínio da memória, algo que pode ser adquirido, né? Então, é uma investigação profunda que nós vamos tentar desenvolver junto aqui, todos nós, sem achar que nós já sabemos alguma coisa e partindo para tentar realmente descobrir se é possível um despertar dessa inteligência que tem o potencial de transformar as nossas vidas. Então, feita essa introdução, eu passo para o Marcos para as suas considerações iniciais. Pois é, Edu. O Krishnamurti sempre procura resgatar o sentido original das palavras, né? Como nós já fizemos a live já esse tempo sobre o amor, e ele resgata o sentido real do amor, que é muito diferente desse sentido convencional. Isso também acontece com outras palavras, como é o caso da palavra inteligência. E de antemão a gente já coloca que ele diz que inteligência não é esperteza, né? Não é erudição, não é ser uma biblioteca ambulante, acumulação de conhecimentos, né? Inteligência é uma mente penetrante, altamente sensível, né? Altamente impessoal. Então, nós vamos tentar explorar isso hoje. Como é possível expurgar da mente tantos conteúdos que amarram o seu movimento, né? Que agrilhoam o pensar, que de alguma forma travam essa leveza, essa sutileza, essa capacidade de percepção direta que é possível existir na mente, né? Então, assim, já num primeiro chute inicial, eu trouxe, vou ler depois algumas citações do Krishnamurti que eu peguei sobre o tema, e vocês vão ver que de antemão ele já coloca que essa inteligência ela é livre em relação ao eu, ela tem liberdade em relação ao eu. Onde o eu está, ela está amarrada, ela está presa, ela está sofrendo, ela está se incomodando, ela está se irritando,
ela está reagindo, né? Então, eu estava refletindo hoje um pouco sobre o tema, que foi você que sugeriu, né? E eu percebo que mais importante do que falar sobre tudo isso é fazer. Fazer na hora que as coisas estão acontecendo e a gente está extremamente sensível a qualquer desconforto, qualquer aborrecimento, qualquer qualquer coisa do ego se vou usar uma palavra inventada aqui, o ego se coitadizando, né? O ego se coitadizando, né? É possível na hora que essa coisa está acontecendo, né? Porque quando há essa observação permanente e o ego dá as suas chiadas, vamos dizer assim, é possível, vou usar outra expressão que é da medicina, cauterizar esse ego, né? Colocar o pensamento olhando, né? Colocar aquele olhar direto e aquele pensamento firme de não cair nas artimanhas do ego, do coitado de mim, do, do que chatice, ou que não sei o quê, ou que falta de educação. Sempre alguém faz alguma coisa que o nosso ego logo reage, né? Você poder ver aquela energia ali quase que doente e olhar para ela de uma forma tão intensa que ela é cauterizada por esse olhar penetrante, eu acho que isso é inteligência, né? É você agir conscientemente para não cair nas artimanhas do ego que nos aprisiona e que é a fonte de todo sofrimento, né? Nós vamos ver que o Krishnamurti chega a dizer que o sofrimento em si é falta de inteligência. Vamos explorar isso aí, Edu? Pois é. Uma dificuldade que nós temos quando nós estamos tentando entender a inteligência é que nós estamos habituados sempre a usar o pensamento como instrumento de investigação. Quer dizer, é o pensamento que vai procurar entender o que é inteligência e como que ela poderia ser despertada. Só que o pensamento ele sempre opera no domínio do tempo. Então ele fala: eu hoje não desenvolvi ainda a inteligência no grau que eu gostaria de desenvolver. Então eu vou trabalhar, vou estudar, vou me capacitar, vou realizar práticas e assim por diante para me tornar uma pessoa inteligente, né? Essa é a maneira como as pessoas realmente trabalham a inteligência, porque para a maioria das pessoas a inteligência é algo a ser adquirido. Eu não tenho inteligência e eu quero me tornar uma pessoa inteligente. Então, é um movimento dentro do tempo, não é? E o Krishnamurti coloca muito claro que a inteligência não é algo que você possa possuir, como nós estamos habituados a sempre nos estudos acadêmicos, né? Nós tentamos adquirir algum conhecimento, algum estado de consciência que nós não possuímos. E o Krishnamurti coloca ao contrário, que a inteligência ela surge, como o Marcos falou, numa condição em que o pensamento percebe a sua limitação, percebe a sua incapacidade de agir fora desse campo da dualidade, desse campo limitado, autocentrado em que ele usualmente atua, e a partir do momento que ele entra num estado de quietude, torna-se possível que a inteligência se manifeste. Ou seja, a inteligência ela só surge quando o eu não está, né? Isso pode parecer uma coisa muito bonita, mas não é tão simples de nós trabalharmos, que nós estamos sempre habituados a usarmos o eu para podermos chegar a algum lugar, né? Eu vou me iluminar, eu vou, né, chegar a um estado superior, eu vou me desdobrar, enfim, sempre é o eu que está por trás, até quando nós estamos falando de coisas espirituais. E o Krishnamurti ele coloca essa questão que é tão sutil, né? De você ter que parar tudo aquilo que
pertence ao domínio do mundano, do domínio da aquisição, para abrir espaço para algo que é totalmente assim, impensável, algo que não está no campo da nossa consciência comum. Mas, quando você consegue chegar a esse estado de tranquilidade, esse estado de uma mente receptiva, uma mente aprendiz, aí então a inteligência pode se manifestar. Você não pode fazer nada para trazê-la até você, mas ela surge, vamos dizer assim, de uma outra esfera. E o Krishnamurti não gosta de falar de planos espirituais, né? Mas a gente pode falar aqui no meio teosófico que existem planos que estão além do plano da mente, né? E esses planos só podem ser tocados, acessados, quando nós estamos naquele estado em que a mente não está interferindo. Porque a mente é muito tagarela, ela está sempre buscando alguma coisa, buscando prazeres, buscando fugir das coisas que incomodam, fugir do medo. E nesse estado de agitação mental, não é possível nós chegarmos àquela quietude que é a condição básica para a inteligência começar a se manifestar. Então, parece assim que nós temos que nos preparar para quietar a mente também. Mas o que Krishna fala também, você não pode fazer nada, porque o pensamento é que está tentando aquietar a mente. Então, isso também não é o caminho, né? O que você tem que fazer é observar por que o pensamento está inquieto. Por que o pensamento está sempre buscando alguma coisa? E quando você percebe essa futilidade do pensamento buscar alguma coisa e querer se tornar inteligente, querer chegar a um estado superior de consciência, aí se ele percebe a futilidade dessa busca e para, aí algo novo acontece, né? E aí um estado, assim, em que a inteligência, que é algo que normalmente não está presente nas nossas vidas, pode entrar. A gente pode até associar inteligência com intuição. Essa intuição que foi tão descartada pela ciência e pelas pessoas que são mais materialistas, como sendo apenas uma imaginação, como devaneio, mas a intuição tem muito a ver com essa inteligência, né? Porque é algo que brota quando você menos espera, quando você cria uma condição favorável para que ela se manifeste. Vou convidar o nosso amigo para participar, o Jiddu Krishnamurti. Olha só o que ele fala. Inteligência não é acumulação de experiências e de conhecimentos. Inteligência é o mais alto grau de sensibilidade. Ser sensível a todas as coisas, aos pássaros, à sordidez, à pobreza, à beleza de uma árvore, à formosura de um rosto, ao ocaso, às cores, ao sorriso de uma criança, às lágrimas, ao riso, à dor, à agonia, à angústia, às desditas. Ser totalmente sensível a tudo significa ser inteligente. E não podemos ser inteligentes se cuidamos apenas de reprimir ou de ceder. Só podemos ser sensíveis quando há compreensão. Então, essa sensibilidade a tudo, ao belo e ao feio, em nós, na vida, nos acontecimentos, ela só pode existir quando a pessoa não está autocentrada, voltada para aquele centrinho de interesses que é o eu, né? Então, o eu nos embota. E esse embotamento é sinônimo de insensibilidade. A única maneira de não é desenvolver a inteligência, mas despertar a inteligência, é perceber que o centro de autointeresse que existe na nossa consciência
que embota, ele nos torna insensíveis e, consequentemente, não inteligentes. Ele fala assim: devemos discutir também a natureza da inteligência. A compaixão tem sua própria inteligência. O amor tem sua inerente inteligência. Vamos investigar o que é inteligência. Certamente não pode ser encontrada em livros. Conhecimento não é inteligência. Onde há amor, compaixão, há a beleza da sua própria inteligência. É interessante que essas coisas que a gente fala sempre, né? Amor, compaixão, inteligência, beleza, tudo isso pertence à dimensão incondicionada, né? A dimensão que é acessada, que vem a nós, quando a gente percebe as peias, as limitações desse centro de interesse chamado eu, ou ego psicológico, né? Então, parece que a gente está chovendo no molhado, mas é como eu falei, ou você percebe na hora que ele dá uma de coitadinho, na hora que ele se incomoda, na hora que ele quer se expandir, quer ser importante, quer ser ouvido, quer se autoafirmar, ou você percebe ele em movimento e põe a energia para não sucumbir a ele, não permitir que a consciência se afunde nele, né? Ou você não vai experimentar esse estado de inteligência livre, de amor, de compaixão, de harmonia, que pertence à dimensão incondicionada, né? Na verdade, todas essas coisas se integram nessa dimensão mais elevada que todos nós podemos ter acesso na medida em que percebemos que o nosso pensar é que está sempre criando a teia entre o passado e o futuro, entre o desejo e, a, e, essa, e o apego, todo esse emaranhado que é a nossa vida psicológica, tudo isso é gerado pelo pensamento. E se a gente não percebe que ele gera essa teia sozinho e depois nós ficamos aprisionados nela, a nossa consciência fica submissa ou submersa nela, vamos dizer assim, não existe esse libertar-se dos condicionamentos, né? Então, isso é um processo muito vivo, ele não é teórico, ele não é questão de palestra, de palavra. Ou a gente vai fazendo isso na nossa vida, na hora que as coisas estão acontecendo, ou a gente não vai saber o que é isso. O pensamento precisa ser contido, vamos ser naquela sua busca constante de resultados, na busca de prazer, na busca de querer preencher o seu vazio interior e querer resolver os seus problemas. Então, essa agitação do pensamento, né, essa movimentação constante do pensamento, ela impede esse contato com as esferas superiores, de onde provém a intuição e através das quais a inteligência pode se manifestar. Então, a pergunta que se faz é quando o pensamento para, né, reconhecendo a sua incapacidade, você passa a ser uma pessoa inerte ou existe um outro tipo de movimento? E essa é uma questão, acho que, da maior inteligência, da maior importância, porque se você diz que o problema é a movimentação do pensamento, você tem que aquietar o pensamento, mas aí o que acontece na sua vida quando o pensamento está quieto? Tudo para? E o Krishnamurti também ele traz um comentário muito interessante, que existe um movimento que é de uma outra ordem, que não está dentro do domínio do tempo, não está dentro do domínio do vir a ser, do conseguir alguma coisa, de buscar também
alguma coisa, de encontrar alguma coisa. Então, é interessante isso, né? E se nós assim, nos referirmos à doutrina secreta, nós vemos que Blavatsky ela fala num movimento que precede a própria manifestação, né? Ela chama de vários nomes, né? De movimento absoluto, como se fosse o grande alento, enfim. A ideia é que existe um movimento que não está preso ao tempo, não está preso às limitações do pensamento, e é através desse movimento é que nós podemos receber algo que é fresco, algo que, vamos dizer, nos abastece de energia, nos abastece de inspiração e que permite que a nossa vida adquira um significado. Que o movimento do pensamento ele é repetitivo, ele é baseado sempre no passado. Então, ele repete o que ele aprendeu, o que ele experimentou e busca sempre, né, reproduzir e mesmo confirmar as coisas que ele já teve contato anteriormente. Já quando você recebe um insight, recebe uma luz, recebe uma intuição que tem a ver com essa inteligência, você está em contato com algo que foge a essa, vamos dizer assim, a esse pensamento repetitivo e de um padrão, né, inferior. Você está se abrindo para uma nova dimensão do ser. E nessa dimensão do ser existe um movimento de outra ordem. É um movimento que inclusive utiliza o próprio pensamento, né, a própria mente, como instrumento de algo maior. Então, aquilo que a gente ouve falar também em alguns livros, né, da mente iluminada. A gente não pode descartar a mente. A gente não pode descartar esse corpo, essas emoções, a nossa personalidade. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida. E hoje eu e o Marcos Rezende estamos conversando sobre um tema que parece fascinante, que é o despertar da inteligência. Esse, inclusive, é o título de um dos livros do Krishnamurti e é um tema recorrente na sua obra. Nós estamos aqui, então, explorando essa questão da natureza da inteligência e vamos, então, dar sequência ao que nós estamos conversando na primeira parte. Mas a diferença de um ser que já despertou a inteligência para um ser comum é que ele já está alinhado com esses princípios, com essa inteligência maior, está sensível, está aberto e pode, então, receber essa energia e trazer essa luz também, e com isso iluminar a nossa mente, a sua mente, e mais ainda, um ser que tem a mente iluminada, ele irradia essa luz para os outros. Você vê que todos os grandes seres que foram as grandes referências no mundo religioso, filosófico, sempre foram pessoas que se diferenciaram por ter uma clareza mental, ter uma luz que alguns clarividentes conseguem até ver, diferenciada. Eles não falam baseado no passado, eles estão sempre trazendo algo que é fresco, algo que toca o nosso coração. Então, isso é muito bonito, né? Você está receptivo para uma luz que vai fazer com que toda a sua vida tenha uma nova maneira de ser. Ou seja, você age, mas você não age a partir de um centro. Você age, mas você não age egoisticamente. Isso pode parecer uma coisa muito fora da nossa realidade, mas eu acho que não é não, porque certamente todos nós tivemos experiência
de ações inegoístas, ações não pensadas, ações que nós, de repente, fomos arrebatados e surgiu necessidade de ajudar alguém, nós fomos lá e fizemos o que tinha que ser feito. Eu acho que todos nós já tivemos experiências dessa natureza. E nesse momento, nós estamos sendo instrumentos. Nós estamos deixando que algo maior que nós, uma inteligência, uma ordem de uma dimensão superior, atue através de nós. Só que quando o pensamento entra e tenta justificar, aí você já perdeu aquela beleza, né? Aquela pureza de ação. Mas eu diria que quando você começa a tocar essa dimensão de onde a inteligência se manifesta, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mesmo que você tenha que continuar agindo, muitas vezes de forma autocentrada, agindo nesse mundo, alguma coisa se modifica na sua ação. Edu, essa tua fala me trouxe aqui a percepção, procurando falar didaticamente, né? Que existem dois níveis na mente. Um pessoal, o outro impessoal. Um que é esse centro egocêntrico, que é a pessoa, vamos dizer assim, e outro que é uma dimensão do não-eu, uma dimensão de onde vem a luz, como você falou. Né? E aí eu lembrei aqui de uma passagem do Krishnamurti, que ele, de uma certa forma, relaciona isso com a inteligência, essa dimensão não egocêntrica, que, se você usasse uma linguagem teosófica, você poderia dizer assim, a consciência pessoal é o eu inferior, a consciência impessoal é o eu superior. Né? A consciência iluminada é a consciência do eterno. A consciência aprisionada é a consciência presa ao tempo. Qual o tempo? O ontem e o amanhã, que a mente fica se digladiando através do ontem e do amanhã. Né? O ontem querendo repetir, querendo afastar o que desagrada, querendo atrair o que agrada, e o amanhã querendo projetar que esse amanhã seja conforme as conveniências do ontem. Né? Então, essa mente pessoal, ou eu inferior, ela é condicionada. Aí a questão é possível olhar para ela e, de alguma forma, perceber que há vida além dela quando ela fica quieta, quando ela para de exigir, de querer, de buscar? Né? Aí olha só o que ele fala assim. O amor tem causa? Dissemos que a inteligência não tem causa. É inteligência. Não é sua inteligência ou minha inteligência. Olha a dimensão impessoal. É luz. Quando há luz, não é minha luz ou sua luz. O sol não é seu sol ou meu sol. É a claridade da luz. O amor tem causa? Se não tem, então o amor e a inteligência caminham juntos. Então, nessa dimensão do não-eu, que é quando a gente percebe a trincheira de interesses, que é a nossa consciência ordinária criada, nutrida e mantida pelo pensamento, quando a gente percebe todas as limitações dela, que ela nunca vai encontrar plenitude, ela pode encontrar satisfação, mas ela não encontra felicidade, né? Está sempre em busca de algum preenchimento, algum prazer, alguma ansiedade. Né? Quando a gente percebe que tudo isso pode ser aquietado, né? Ou pode ser, usando a expressão que eu usei no início, cauterizado por uma inteligência que vê a falsidade dessa busca constante de preenchimento, né? Cauterizado, aquieta isso. Né? Aí essa dimensão do não-eu, onde a luz é luz, não é minha nem sua, onde o amor é amor, não é meu nem seu, onde a inteligência é inteligência, não é minha nem sua, nem do Krishnamurti, tudo é luz, tudo é inteligência. Né? Quer dizer, quando você consegue perceber a si mesmo com essa estrutura de pensamento condicionada
tirar ela de cena, uma coisa extraordinária acontece, que é realmente você se abrir para um estado de luz, né, de clareza. E aí, esse estado de luz, ele vai governar o pensamento de uma outra forma. Olha só como que ele fala aqui. Que é conhecimento? A inteligência utiliza-se dos conhecimentos, pois ela é a capacidade de pensar com clareza, objetividade, sensatez, naturalidade. Consequentemente, é isenta de emoção, preconceito, preferências ou inclinações pessoais. Inteligência é a capacidade de compreensão direta. Inteligência é a qualidade característica da mente sensível, viva, consciente. Ela não se prende a nenhum juízo ou avaliação pessoal e faculta imparcialidade e lucidez ao pensamento. A inteligência em nada se deixa envolver. Por quê? Porque ela percebe os jogos do ego que o pensamento cria e ela não cai nele. Quando ela percebe, ela já sai logo, né? Então, é interessante ver que quando a gente se abre para essa dimensão do não-eu, essa dimensão do eterno, que é sempre no agora, onde não existe nem ontem nem amanhã, né? Essa dimensão, por si só, ela ilumina o nosso pensar e faz com que esse pensar seja claro, objetivo, sensato, natural, isento, sem preconceito, né? Os preconceitos, na verdade, são paredes construídas no mundo mental. Assim como se constrói uma parede no mundo físico, botando um tijolo sobre o outro, no mundo mental você constrói paredes de preconceito com opiniões, julgamentos, ideias formadas. A inteligência não tem nada a ver com isso. Ela derruba até o muro de Berlim quando ela percebe essas divisões que são nacionalismo, que são o antagonismo religioso, que são essas lutas políticas, né? Ela derruba tudo isso porque ela vê a falsidade dessas divisões que o pensamento cria e que gera tanto mal no mundo, né? Então, a gente pode dizer assim que a inteligência ela tem um movimento, mas é um movimento sem divisões, ou seja, e também um movimento sem ilusões. E isso que talvez difere o movimento de uma mente iluminada pela inteligência, que ela não está envolta mais nesse mundo da ilusão, que é um mundo fictício, que é criado pelo pensamento, e ela já percebeu que existe uma ordem universal e ela se abre para essa ordem universal e se coloca, vamos dizer assim, como um instrumento de algo maior, né? Isso é algo que você nunca pode botar na cabeça de alguém, transmitir com conhecimento essa percepção de que existe uma ordem universal. Isso aí só pode vir pela intuição, por esse tipo de movimento que não divide, que não separa. E aí a questão que algumas pessoas se colocam, né? Inclusive tem uma conversa interessante do David Bohm com o Krishnamurti, naquele livro que eles falam sobre o tempo, que justamente eles indagam isso. Como é que é a vida de uma pessoa que despertou para a inteligência, de uma pessoa que já está num patamar em que ela não está mais presa a essa vida repetitiva, a essa vida limitada, feia e sempre em busca de alguma coisa? Como é que uma pessoa dessa se comporta na vida, né? Isso eu acho que é algo que muita gente se pergunta, né? Se você levar uma vida totalmente vazia, no sentido de não ter nada na sua mente, o que acontece, né? E o Krishnamurti diz, você não pode definir o que acontece, porque o que vai acontecer é fruto justamente dessa sintonia
que a sua mente vai adquirir com a grande teia da vida, com toda essa ordem natural das coisas, e você, pelo fato de estar antenado, de estar conectado com um universo muito mais vasto do que aquele universo pequeno da mente autocentrado, que está fechado numa redoma, está fechado no seu autointeresse, quando você quebra essa redoma e se abre para uma dimensão maior, você continuamente você é iluminado, né? A sua mente está sendo orientada, vamos dizer assim, está sendo guiada, não no sentido de imposição, né? Mas no sentido de percepção. Você tem acesso àquilo que é o natural para a ordem universal. Você não age porque você quer chegar a algum lugar. Você age porque você não poderia fazer de outra maneira. E a inteligência passa a atuar em cada pequeno ato que você realiza. Então, por exemplo, é, o Krishnamurti assim, é um exemplo vivo, né, de uma pessoa que conseguiu se esvaziar. E ele mesmo falava que o pensamento dele não era como o da maioria das pessoas. Inclusive, tem acho que a Mary Lutz, num dos livros dela, fala que uma vez o Krishnamurti foi ao dentista e durante todo o período que ele estava no dentista, ele não pensou em nada. Isso pode parecer uma coisa assim muito estranha para nós, né? Porque nós estamos habituados com a mente sempre agitada, pensando em alguma coisa, e a gente não deixa a mente vazia de maneira nenhuma. E justamente a mente que já se aquietou, ela só é utilizada quando ela tem algo para ser realizado. Ela não sai em busca de alguma coisa inutilmente, não fica remoendo o passado, mas ela pode ser extremamente eficaz quando surge a necessidade dela ser utilizada. Então, se existe algo, um desafio a ser realizado, por exemplo, um exemplo, Krishnamurti, quando vai dar uma palestra, né? Nesse momento, certamente, ele estava utilizando a sua mente. Era uma mente que estava conectado com algo maior, estava sensível a essa inteligência, essa luz que vem do alto, e essa luz se manifestava através dele. Mas se não fosse o pensamento, se não fosse a mente, não seria possível a comunicação. Se você não souber uma língua, não souber tudo aquilo que são os exemplos, que são experiências das pessoas comuns, você não se relaciona com o mundo, né? Então, nós precisamos nos relacionar. Ao mesmo tempo, você falou, né, Marcos, nós somos divinos e somos também materiais. E essa materialidade é que permite que nós venhamos a nos comunicar com o mundo. Então, essa inteligência, essa consciência superior só pode fazer uso de cada uma das pessoas, de cada uma dessas pessoas que já estão despertas de alguma maneira, porque elas têm o instrumento, elas têm o corpo, têm a sua sabedoria, vamos dizer assim, de línguas, de habilidades e tudo mais, e elas podem então traduzir as percepções em algo que é acessível para as pessoas comuns. Elas são como se fossem transformadores que captam a coisa num patamar mais elevado e trazem para um nível em que essa sabedoria, essa luz pode ser utilizada e pode ser apreendida pelas pessoas à sua volta. Eu lembro, inclusive, assim, certas palestras do Krishnamurti, que ele começava a falar e aí ele percebia que as pessoas não estavam captando. Mas espera aí, então vamos mudar a linguagem. Ele tinha essa sensibilidade, ele começava a explicar de maneira diferente, para poder chegar até a mente daquelas pessoas que estavam ali tentando receber alguma coisa, né, nem que seja uma pequena parcela dos ensinamentos que ele trazia, que eu diria que eram ensinamentos assim, extremamente intuitivos, né, que não eram repetição de nada. Eu queria trazer mais duas pequenas falas do nosso amigo aqui que me tocaram. Eu só trago as falas que me tocam, né? Aquelas que
chamam a minha compreensão para um nível diferente. Olha só o que ele fala. A inteligência só é possível quando se está realmente livre do ego, do eu. Isto é, quando a mente já não for o centro da busca de mais e mais, quando ela já não estiver subjugada pelo desejo de experiência maior, mais vasta, mais expansiva. A compreensão de todo esse processo é o autoconhecimento. Quando alguém se conhece tal como é, sem um centro acumulador, desse autoconhecimento provém a inteligência capaz de fazer face à vida. E essa inteligência é criativa. Né? Você vê a clareza com que ele coloca que o grande obstáculo é o eu, o ego psicológico. Mas não adianta a gente falar isso intelectualmente. Ou a gente percebe ele em operação, querendo nos desviar, né, querendo que a gente submerja ele, ou a gente muito atento a cada pedrinha no sapato, cada desconforto, cada reação, a gente, opa, peraí. Aí eu vou falar aqui a última de hoje. A inteligência pura é aquele estado mental em que há percebimento isento de escolha, em que a mente está silenciosa. Nesse estado de silêncio, só existe ser. Nele surge aquela realidade. Maravilhosa atividade criadora que está fora do tempo. Então, o tempo é o pensamento que cria. A vida é sempre agora. Quando há esse silêncio interior, esse estado de silêncio na mente, né? Essa realidade maravilhosa que é a atividade criadora se faz presente fora do tempo. Né? Isso aí é um encontro com o sagrado, né? A fonte da energia transformadora, fonte da energia que nos conecta com o todo e que ilumina a nossa mente. Né? O que você falou, né, de que existe esse estado, né, de uma, de uma inteligência que permite você ser criativo, né? Eu acho que isso aí realmente é extremamente, é uma coisa extremamente prática que o Krishnamurti traz, porque ele mostra que a criatividade depende de uma abertura para o novo. Como é que você vai ser criativo se você está vivendo uma vida repetitiva? Então, a inteligência tem a ver com essa capacidade. Aliás, a raiz da palavra inteligência vem de interlegere, né? Interlegere, de você ler entre as palavras, né? Você conseguir, da percepção, introduzir significado. E, então, uma pessoa inteligente, ela consegue ver o mundo de uma forma diferente. Ela consegue ver significado em coisas aparentemente estranhas, porque nós geralmente olhamos o mundo a partir da nossa interpretação limitada, pessoal, e aí as coisas não fazem sentido, porque é muita violência, muita desagregação e muita guerra, e as pessoas não se entendem, e nós mesmos temos dificuldade às vezes, né, nos nossos relacionamentos, mas quando existe essa inteligência atuando, há uma nova maneira de nós vivermos com criatividade, percebendo a cada momento qual é a ação correta, não por uma elaboração do pensamento, mas por uma sensibilidade, como você falou, Marcos, aquela sensibilidade de quem está conectado, de quem está sensível ao que a vida espera de nós a cada momento. Estamos chegando ao final do nosso programa, Diálogo sobre a Vida,
E eu lembro a vocês que esse programa é gravado e está disponibilizado sempre no canal Suprem da União Planetária, e ele passa também sempre na TV Suprem em vários horários. Então, eu recomendo que vocês conheçam esse canal Suprem da União Planetária, e o programa também está disponível numa versão maior no canal da Sociedade Teosófica no Brasil, mas não com o nome de Diálogo sobre a Vida, mas com o nome de Krishnamurti e a Unidade da Vida. Então, até a próxima. Estejam conosco.